Brincando, tô brincando. Amém. Então vamos para a nossa divisão. Mais alguém? Se não, divisão de crianças e também classe de discipulados. Pode sair, crianças. Também os irmãos que estão se preparando para o batismo, orem por eles, para que as dúvidas sejam retiradas, o que precisa ser feito, seja feito, né? E eles estejam descendo as águas em breve. Louvado seja Deus. Amém. Tenho certeza que todos sabem que a última vez em que a seleção brasileira de futebol foi campeã da Copa do Mundo foi no ano de 2002. Ou seja, faz mais de 20 anos que o Brasil, a seleção brasileira, vai como favorita para a Copa e não consegue ganhar o título. Por quê? Será que é porque os jogadores brasileiros são inferiores aos outros jogadores, aos jogadores das outras seleções? É porque os nossos jogadores não são tão bons como os outros? Será que é isso? Na verdade, eu creio que muitas vezes o que falta é o nosso país seguir a orientação certa. Falta o nosso país seguir a estratégia certa para vencer. Na Copa passada, inclusive, vocês viram o que aconteceu, né? Quem assistiu viu que nos instantes finais o Brasil fez um gol contra o time adversário, contra o inimigo. Porém, ao invés de se retrancar lá atrás e esperar o jogo terminar, jogadores brasileiros quiseram fazer o segundo. Queria dar uma goleada no outro time, né? Usaram a estratégia errada. E porque eles usaram a estratégia errada, o time acabou empatando e depois acabou tirando o Brasil da competição. O Brasil acabou perdendo mais uma vez. Não porque não tem atletas bons, não porque não tem atletas profissionais, mas muitas vezes porque não segue a estratégia certa para poder vencer um jogo. E nós sabemos que no esporte, seguir a estratégia certa conta muito. Os esportes são vencidos, muitas vezes não pelos mais fortes, muitas vezes não pelos mais habilidosos, mas por aqueles que seguem o caminho correto a ser seguido e permanecem nesse caminho até o fim. No esporte é assim. E será que na vida espiritual é diferente, igreja? Será que na vida espiritual, será que muitas vezes nós não vencemos espiritualmente porque nós não estamos seguindo o caminho correto, a orientação correta, a estratégia correta a ser seguida? Com certeza, na vida espiritual nós também precisamos. E uma das passagens que mostram isso de forma cristalina é a passagem na qual nós vamos meditar hoje. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 8. Josué, capítulo de número 8. O microfone está por aí, né, Rafael? É bom deixar por aí se tiver algum comentário, alguma pergunta. Os irmãos ficam à vontade para participar, tá bom? Josué, capítulo de número 8. Na mensagem anterior, irmãos, nós estamos seguindo uma sequência nos domingos pela manhã em Josué. Depois nós vamos para outro livro, quando assim Deus nos dirigir. Porém, na mensagem anterior nós vimos que Deus traz o povo de volta ao lugar no qual eles haviam perdido. O povo, depois de vencer Jericó, eles são derrotados na cidade seguinte, que é a cidade de Ai. É essa aí mesmo, Fran. Da Suiane, é? Eles são derrotados na cidade de Ai. E agora, no capítulo 8, Deus manda eles voltarem para a mesma cidade onde eles haviam perdido. Só que agora o resultado é diferente. Se no capítulo 7 eles são derrotados, no capítulo 8 eles saem vencedores.
Ou seja, o lugar é o mesmo. O campo de batalha é o mesmo. Porém, o resultado é diferente. Então, agora eles são vencedores, onde antes eles foram perdedores. E isso, irmãos, pode acontecer na minha vida e na sua vida. Não é porque nós perdemos em alguma área do passado, ou nós temos perdido, que nós precisamos continuar perdendo. Nós precisamos continuar sendo derrotados. Essa não é a vontade de Deus para nós. Pelo contrário, a vontade de Deus é que onde o inimigo nos venceu, agora nós possamos vencê-lo. E como é que isso acontece, pastor? Como é que eu transformo as derrotas do passado em vitórias do presente? O que é que eu preciso fazer para reverter a derrota em vitória? Aqui eu vejo, pelo menos, irmãos, 2 passos que o povo de Israel deu e que nós também podemos dar para transformarmos a derrota em vitória. Primeiro passo que nós vimos domingo passado foi saber as orientações que Deus tem para nós. O texto, capítulo 8, começa com Deus dando orientações ao seu povo. Deus revelando uma palavra ao seu povo. Então, muitas vezes nós não vencemos porque nós não ouvimos o que Deus tem a nos dizer. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem uma vontade para as nossas vidas, igreja? Deus tem um propósito para nós? Tem. O problema é que às vezes nós não sabemos. E nós não sabemos não é porque Deus está escondendo da gente, não. É porque a gente não procura. É porque a gente não pergunta, é porque a gente não passa tempo meditando na palavra, a gente não passa tempo orando, a gente não passa tempo buscando. Porque o versículo que a Suiane citou mostra que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele vai se deixar encontrar. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, você não conhece. Então, às vezes, nós não sabemos qual é a estratégia de Deus para nós, porque a gente não está ouvindo. Ele está gritando. É que nem um técnico. Está gritando para os jogadores, está falando com eles, mas os jogadores não querem nem saber. Às vezes, nós somos assim. Qual é o primeiro passo para nós transformarmos a derrota em vitória? É nós procurarmos saber quais são as orientações de Deus para nós. Lembra quando Deus apareceu para Josué, vestido de soldado? E aí quando Josué percebeu que era Deus, foi que ele disse, o que que o Senhor tem para me dizer? Quais são as orientações do Senhor para a minha vida? Isso foi lá em Jericó. E aí Josué escutou as orientações do Senhor. Você quer ser vencedor? Você quer ser vencedora? Então busca as orientações de Deus. Procura saber as orientações de Deus. Na palavra, na oração. Procura conselhos de pessoas mais velhas, mais experientes, mais sábias do que você. E Deus vai assim se revelar. Então esse é o primeiro passo. Porém, ele não é o único. Ele é o primeiro, ele é o principal. Mas ele não vai adiantar de nada se nós não dermos o segundo passo para transformarmos a derrota em vitória. Qual é o segundo passo? Seguir as orientações de Deus. Primeiro é saber. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim. Mas vai adiantar eu só saber? Não. Eu tenho que seguir o que Deus me disse. Eu tenho que seguir o que Deus me mostrou. Eu tenho que seguir as instruções de Deus para a minha vida. Às vezes nós até sabemos, irmãos, quais são as orientações do Senhor para nós. E mesmo assim a gente perde. Por quê? Porque a gente precisa seguir. Por falar nisso, vocês lembram quais foram as orientações que Deus deu ao povo nos versos 1 e 2? Vamos ler mais uma vez, só para a gente relembrar. Josué capítulo 1, versos 1 e 2. Versos esses que citam quais são as instruções do Senhor para o seu povo. Diz assim a palavra de Deus. Josué 8, 1 e 2. Disse o Senhor a Josué: não temas nem te atemorizes.
Deus se importa até com o que a gente está sentindo. E ele diz, não é por aí, não sinta isso. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Verso 2. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Agora, olha o finalzinho. Põe emboscadas à cidade por detrás delas. Então aqui Deus orienta que o povo suba agora completo. Que não seja só um pequeno número, como foi no capítulo anterior, e foi um dos motivos por que eles perderam. E Deus também manda eles colocarem o quê? Por trás da cidade. Uma emboscada. O que é uma emboscada, igreja? Uma armadilha, uma surpresa, uma tocaia, como diz aqui no Ceará, né? Vocês vocês deixam a parte do povo de tocaia escondido, esperando o ataque. Aqui no Ceará a gente usa tocaia, né? Esperando o ataque do inimigo. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, essa orientação de como derrotar o povo de Ai, ela é igual ou ela é diferente da orientação que Deus deu em relação à batalha contra Jericó? Ela é igual ou ela é diferente? Como foi que Deus disse que a cidade de Jericó seria derrotada? Se o povo rodeasse a cidade durante 6 dias, e no 7º dia eles rodeassem 7 vezes, e na 7ª vez o povo gritasse. E quando eles gritassem, as muralhas ruiriam. E foi exatamente o que aconteceu. Agora Deus dá uma estratégia não igual, uma estratégia diferente. Vocês vão se dividir, uma parte do povo vai pela frente e a outra parte fica de emboscada atrás. Inimigos diferentes, estratégias diferentes. Olha a importância de estarmos em comunhão com Deus. Por quê? Porque o que valeu, o que serviu para o inimigo, não quer dizer que vai servir para o outro. Deus tem orientações para nos dar de acordo com a situação, de acordo com a dificuldade, de acordo com o problema. E se eu não estiver em contato constante com Deus, eu vou pensar que todo inimigo é derrotado eu rodeando a cidade. E aí, se eu usar sempre o método anterior, eu vou perder. Porque Deus tem uma estratégia diferente, Deus tem uma orientação diferente, dependendo do inimigo. Voltando para a ilustração do futebol, é ou não é assim? Dependendo do adversário, o time vai usar uma estratégia diferente, né? Só o Ceará que vai usar sempre a mesma estratégia e vai perder ou empatar. Mas os outros times vão usar estratégias diferentes e vão ganhar, né? No mundo espiritual também é assim. Sim ou não? Sim ou não, igreja? O crente, ele tem que fugir do mal, ou é o mal que tem que fugir do crente? É o crente que a Bíblia orienta a fugir do mal, ou o crente tem que permanecer e é o mal que tem que fugir da gente? Interessante. Existem textos ensinando as duas coisas. Existe um texto lá em Tiago que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao quê? Ficar na posição. Tem situações que eu vou vencer resistindo na posição em que eu estou. Já outros textos diz que é para eu fugir do mal. É para eu fugir da tentação, e a gente vai já ver um exemplo disso. Então, olha como eu tenho que estar em comunhão com Deus, para que Ele me oriente o que eu devo fazer em relação a esse adversário, Pai. Como é que eu vou vencer esse problema, Senhor? Às vezes eu vou vencer o problema com a boca fechada.
Outras vezes eu vou vencer o problema abrindo a boca. Como é que eu vou saber? Eu tenho que saber a orientação de Deus. E quando Ele me der a orientação, eu tenho que seguir a orientação do Senhor para a minha vida. Amém? Então, dessa vez, Deus manda o povo ir completo e colocar emboscadas. E o que é que Josué e o povo fazem? Olha os versos 3 a 9. Eles mostram que o povo começa a seguir as orientações de Deus. Josué 8, 3 a 9 diz assim. Então, Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite, diferente dos 2 ou 3 mil que ele tinha enviado. Verso 4. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vos-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis. Eis que vos-lo ordenei. Verso 9. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Irmãos, aqui nós vemos que Josué e o povo começam a fazer exatamente aquilo que Deus orientou eles a fazerem. Deus tinha mandado Josué pegar uma parte do povo agora, ou todo o povo? Todo o povo. O que é que Josué faz? Ele pega todo o povo. Deus mandou Josué colocar uma emboscada por detrás da cidade. O que é que Josué faz? Ele coloca uma emboscada por trás da cidade. Ou seja, o povo começa a seguir as orientações de Deus. Será que não é isso que está faltando na minha vida e na tua vida? Deus já deu as orientações. O que está faltando? É a gente começar a seguir as orientações que Deus nos deu. Deus já mostrou. Deus já mostrou. Então, muitas vezes, nós também agimos assim. Muitas vezes nós lemos uma passagem da Bíblia, ou nós ouvimos uma palavra, e nós fazemos o certo. Nós começamos a seguir as orientações do Senhor. O problema é que, para nós vencermos, nós não podemos só começar. O problema é esse. É porque a gente até começa a fazer o que é certo. Mas nós não podemos apenas começar a agir correto, irmãos. Nós temos que fazer o quê? Continuar a seguir as orientações do nosso Deus. O povo continua? Ou o povo só começa? Olha os versos 10 a 23. O miolo da passagem. Esses versos vão mostrar que eles continuam, irmãos. Eles não apenas começam, eles continuam. Verso 10. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também os 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. Verso 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Ele pensou que o povo era só aquele que estava na frente dele.
e todo o povo saiu, né? Verso 16 diz isso. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Aqui nós vemos que os moradores de Betel se uniram com os moradores de Ai. Eles viviam próximos um do outro, eram vizinhos. E aí Betel achou por bem se intrometer na guerra de Ai. E não adianta, né? Quando Deus está no negócio, o inimigo pode se unir, que não tem jeito, vai ser derrotado. E aí o verso 19 diz, então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Olha como eles estão obedecendo exatamente, irmãos, aquilo que eles receberam como orientação. Verso 20. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir, nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte, que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo, e o trouxeram a Josué. Glória a Deus. Irmãos, são poucas as passagens bíblicas que eu lembro, que mostram um transcorrer da batalha de uma forma tão detalhada como aqui. Porque na maioria dos relatos de guerra, o que a gente vê? O texto fala o que acontece antes, o texto resume o que acontece durante e vai para os resultados. O povo de Israel venceu, o povo de Israel derrotou. É mais ou menos o que a gente vê em filme, quando um personagem tem que passar por uma cirurgia. Né? A gente vê muito isso. Aparece primeiro o médico conversando com a família, dizendo que precisa a cirurgia ser feita. Aí, de repente, o personagem entra na sala, fecha a porta e depois sai o médico para falar com a família de novo. Né? Olha, aconteceu, foi bem sucedida. Ou então ele morreu, não resistiu. Relatos de guerra muitas vezes são assim. Mostra o que levou à guerra, mostra como venceu e depois diz, morreram tantos, sobreviveram tantos. Só que aqui nós vemos algo diferente. É como se a câmera mostrasse a cirurgia sendo feita. A câmera aqui, ela se detalha no transcorrer da guerra. Diz até para onde eles olharam. Diz o fogo subindo. Até a lança que Deus manda Josué levantar. Então é um detalhamento de como a guerra acontece. Por que, irmãos, esse detalhamento? Por que Deus detalha tanto durante da guerra aqui? Não só o antes e o depois, mas o durante. E eu creio que o motivo é para nos mostrar que essa guerra, ela não foi vencida de qualquer maneira. O motivo é para nos mostrar que essa guerra foi vencida à medida que o povo seguia as orientações que Deus deu. Deus tinha mandado eles fazerem algo, e o texto mostra eles fazendo o que Deus mandou. Interessante que até durante a batalha, Deus fala. Deus tem orientação para dar durante a batalha também. Porque durante a batalha ele diz, Josué, levanta a tua lança, porque eu te dei essa cidade nas tuas mãos. Irmãos, até durante a guerra, Deus vai orientando o seu povo. E aquele que escuta e segue as orientações de Deus, o que acontece? Qual é o resultado dessa batalha na qual Deus orienta e o povo segue as orientações de Deus? É derrota? É não, é vitória. O povo consegue vencer, o povo consegue derrotar os seus inimigos. A vitória vem quando nós sabemos o que devemos fazer e nós fazemos. Eu creio que esse é o propósito
de um detalhamento, de versículos mostrando como a batalha aconteceu. E aí eu lembrei, por falar em filme, da cena de um filme futurista chamado Minority Report. Não sei quantos já assistiram. Mas é um filme que retrata uma época em que os crimes são impedidos de acontecerem, porque existem seres humanos que conseguem prever o futuro. E aí eles conseguem prever onde um crime está para acontecer. E antes que o crime aconteça, os agentes chegam lá e prendem a pessoa antes dela cometer o crime, né? E aí o personagem principal ele acaba descobrindo que estão havendo erros. Pessoas estão sendo presas de forma injusta, não é bem como está sendo dito. E aí ele pega uma das videntes, digamos assim, chamada Ágata. E ele começa a sair com ela, fugir com ela do local. E aí acontece, irmão, uma cena na qual eles estão em um shopping e os inimigos estão perseguindo os dois. O personagem principal, o artista do cinema, e é essa vidente, né, essa mulher que consegue prever o futuro. E o que acontece é que ela começa a dar orientações para ele. Por exemplo, pegue um guarda-chuva. E ele não entende, ele está dentro do shopping, mas ela manda pegar o guarda-chuva. Ela manda esperar. Eles estão no chão, no térreo, e os guardas estão lá em cima procurando eles. E é claro que os guardas vão olhar para eles, então eles devem sair dali, mas ela diz: espere. 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 E quando ele espera até o fim, vem alguém, um vendedor de balões, e fica na frente deles. E aí, quando eles estão saindo do shopping, eles veem um pedinte, e aí ela diz: dê moeda para eles, jogue moeda no chão. E ele volta e joga moeda no chão. Tudo aquilo que ela orienta ele a fazer, ela sabe por que ela orienta. E à medida que ele segue as orientações dela, ele consegue fugir dos inimigos. Ele consegue escapar dos inimigos. Tem hora que ele não entende por que ele tem que fazer aquilo, mas ela diz: faça isso, faça isso, faça isso. Ele vai fazendo, e quando chega lá fora, está chovendo. E ele abre o guarda-chuva que ela pediu para ele comprar no início. E na hora que ele abre o guarda-chuva, os guardas lá em cima olham para baixo e vê um monte de guarda-chuva aberto. E não conseguem ver que são eles. Assim é na nossa vida espiritual, irmãos. Às vezes nós não entendemos por que Deus está mandando a gente fazer algo. Mas Ele sabe o futuro. Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe que aquela orientação que Ele está dando é a que vai nos levar a vencer o inimigo, a escapar do inimigo, a derrotar o inimigo. Então é exatamente isso que Josué faz. Deus orienta. Josué começa a seguir. E ele não apenas começa. Aqui nós vemos que ele continua. Durante a batalha, ele continua seguindo as orientações de Deus. Mas imagine que nesse momento, Deus tinha mais orientação para dar. Mas imagina que nesse momento, Josué, de repente, se dispersasse e começasse a não seguir mais o que Deus estava dizendo para ele, irmãos. A vitória seria completa ou incompleta? A vitória seria incompleta. Por quê? Porque nós não apenas devemos começar a seguir as orientações de Deus. Nós não apenas temos que continuar. Nós temos que ir até o fim. Por que às vezes a gente está vencendo e de repente para de vencer em alguma área? É porque sem perceber a gente começou a dizer não para o que Deus falou para nós. A gente estava indo bem. A gente estava obedecendo, a gente estava seguindo, de repente se dispersou. Vale, por que agora eu perdi? Por que eu não estou mais vencendo? Talvez você não concluiu a sua obediência. E a obediência tem que ser completa até o fim. É exatamente isso que nós vemos o povo fazendo nos versos finais. Josué, capítulo 8, versos 24 a 29. Olha a conclusão da obediência deles. Josué 8, 24 a 29 diz assim: Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada,
E sendo já todos consumidos, parecia que já tinha terminado, né? Todo Israel voltou a Ai. Tinha mais orientação para seguir. E a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade. Olha o que Acã perdeu. Segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. E o verso 29 diz: ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanecem. Irmãos, não sei se vocês perceberam a linguagem de continuação aqui, a linguagem de perseverança de Josué aqui, né? Eu notei, por exemplo, Josué não retirou a mão que estendera. Ou seja, Josué não descansou enquanto o inimigo não fosse totalmente derrotado. Nós não devemos desistir, irmãos, enquanto o inimigo não for totalmente vencido. Não retira a mão da luta, da batalha, enquanto a vitória não for completa. A vitória só termina quando acaba, né? Quando o inimigo for derrotado totalmente, a gente tira a mão. Opa, peraí, agora eu vou descansar. Mas enquanto a vitória não vier, não descansa. Continua batalhando, continua jejuando, continua perseverando, até que Deus dê a vitória de forma total. Na verdade, aqui nós vemos que Josué ele continua obedecendo às orientações de Deus até depois da batalha. Por quê? Porque ele pega o rei de Ai, ele enforca, mas antes do pôr do sol, ele manda tirar o corpo dele do madeiro. Alguém sabe por quê? Parece algo sem importância. Hã? Para o quê? Cultura local. Não, nesse caso não. Josué coloca o corpo do rei de Ai no madeiro, para que todos vejam. Porém, antes do pôr do sol, e a Bíblia faz questão de fazer referência a isso. Antes do pôr do sol, ele tira o cadáver, coloca na frente da cidade e um monte de pedras sobre ele. E o local permanece até hoje. Não é até hoje que nós estamos lendo. É até hoje quando o autor escreveu o livro. Por quê? É algo da cabeça de Josué? Na verdade, não. Em Deuteronômio, existe uma lei que dizia que o corpo que fosse pendurado no madeiro, antes do pôr do sol, tinha que ser retirado de lá. Josué está obedecendo às leis de Deus até depois que ele alcança a vitória. Não é porque ele recebeu a vitória que agora ele relaxa, né? Agora Deus está comigo. Não, eu tenho que ser obediente antes da batalha, durante a batalha e depois da batalha eu continuo vigiando as ordens do meu Deus. Escute, por exemplo, o que diz lá em Deuteronômio 21, esse texto ao qual eu faço referência, que fala sobre o corpo no madeiro, é Deuteronômio 21, 22 e 23, o qual diz assim: se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, verso 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deus estava dizendo, quando vocês chegarem na terra prometida, faltou Deus dizer, quando vocês chegarem em Ai, e vocês colocarem o corpo no madeiro, não deixa à noite o corpo lá, tira do madeiro e
enterra. Colocar pedras era uma forma de enterrar aquela pessoa. Josué lembra da ordem de Deus. O que ele faz? Ele segue as orientações do Senhor. Irmãos, aqui nós vemos os 2 passos que o povo de Israel precisou dar a fim de serem vitoriosos, onde antes eles haviam perdido. Primeiro passo, eles procuraram saber quais eram as orientações do Senhor. Versos 1 e 2. Segundo passo, talvez mais difícil ainda, eles procuraram seguir as orientações do Senhor. Eles começaram a seguir, eles continuaram seguindo, e eles levaram isso até a conclusão final. E é assim que nós transformamos as nossas derrotas em vitórias. Recebendo as orientações de Deus, seguindo as orientações de Deus. Por isso eu pergunto, você tem procurado saber quais são as orientações de Deus para você no momento em que você está vivendo? Na dificuldade que você está enfrentando, no inimigo que está se levantando contra você, o que Deus quer que você faça? Será que Deus tem algo a dizer para mim, para você, nesse momento da nossa vida? Com certeza. Para todos os nossos inimigos, Deus tem algo a nos dizer. Nós temos procurado saber qual é a vontade de Deus para nós. E mais importante ainda, nós temos procurado seguir essas orientações do Senhor. Deixa eu dar um exemplo. Pecado de imoralidade. Pecado que tenta a praticamente todos os seres humanos debaixo do sol. Qual é o primeiro passo para vencer onde nós pecamos? Saber as orientações de Deus. Deus tem orientação para nós em relação ao pecado de imoralidade? O que Deus diz? Como a gente pode vencer? Um dos locais onde Deus dá uma orientação de como vencer é 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, que diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Qual é a orientação de Deus? Conversar com a tentação. Gastar tempo, papear, aprofundar a conversa. Não. Temos que fazer o que José fez. Quer minha roupa? Fica com ela. Comigo você não fica. Botou o pé na carreira e foi-se embora. Fugiu. Nos dias de hoje, bloqueou. Irmãos, nós homens temos que aprender a bloquear pessoas nas redes sociais que são suspeitas. Porque eu já vi irmão meu, amigo de igreja, caindo em tentação. Porque se iludiu, porque alguém procurou, e aí a situação foi piorando, e aí de madrugada a pessoa liga para mim chorando. Olha, eu fiz besteira. A pessoa está me ameaçando de colocar minhas fotos na rede social e tal. Ou seja, é o que o inimigo quer. Felizmente a situação foi bem resolvida, a polícia entrou no negócio e por aí vai. Mas nós temos que aprender a bloquear contatos. As mulheres já fazem isso, Nós homens temos que aprender a fazer também. Bloquear. Rapaz, está mal vestida? Bloqueia. É suspeita? Quero saber, não. Bloquear. E aí, nós sabemos qual é a orientação de Deus para nós, é fugir. Veio com piadinha, com elogio besta, isola, sai de perto. Sou jovem, mas Deus está preparando algo bom para você. Deus está preparando uma pessoa especial para você. Não preenche o espaço com alguém que não presta, porque o espaço vai estar ocupado para alguém melhor que Deus está preparando para você. Então, nós sabemos o que é que temos que fazer. Qual é o problema? Qual é a dificuldade agora? Eu já sei. Agora eu tenho que seguir.
Eu tenho que seguir o que Deus está me dizendo. Deus mandou fugir. Parece loucura? Parece. Vão me chamar de quê? Não importa. Faça o que Deus mandou. Siga a orientação de Deus. E aí, quando nós fazemos, quando nós seguimos, a vitória vem. E quando vem vitória, vem recompensa, vem despojo, vem tudo aquilo que Deus preparou para nós. Né? Irmão Gilson. Microfone. Quando eu estudava aqui do Flávio Ponte, o meu professor de História... Já tinha Flávio Ponte nessa época? Quando eu estudava, há pouquíssimo tempo, sabe? Aí o meu professor de História, eu tinha muito assim, a gente conversava muito, eu sempre fui de conversar, quem me conhece sabe. E ele disse, Gilson, hoje, eu casei com a minha esposa, hoje, a atual esposa, ela era virgem, e eu não. Gilson, mas eu vou dizer uma coisa que eu nunca falei para ninguém, só para Deus, e vou falando para você. Se eu soubesse o valor que isso tinha, eu nunca teria procurado ninguém e teria casado, né, virgem, juntamente com a minha esposa, puro, como diz. Porque, Gilson, eu sei o quanto isso me atrasou a minha vida. Atrasou. Prejudica. Ele falando aquilo, eu senti, sabe, realmente uma perda que ele teve naquilo, né? E ontem eu via na rota um irmão, eu conheço ele há pouco tempo, mas aí eu tenho um forma-palavra no celular, que ele é bíblico, né? Eu formo palavras que está segundo o livro, eu estou em 2 Reis, né? Ele vai dando orientação, e no final, quando eu passo 3 fases, aí vem as perguntas bíblicas, até minha esposa, às vezes, eu divido com ela. Amor, aqui, está dizendo a pergunta assim, quem é ela? Umas ela acerta, às vezes, não, eu não sei. Aí a gente, né, é interessante. Aí eu estou passando nisso aí, essas fases. Ele disse, ei, macho, tu tem que se livrar desse negócio de jogo aí. Eu, não é jogo não, é um caça-palavra bíblica, que tem até o nome do livro aqui, estou em 2 Reis. Aí ele, macho, isso aí vicia a pessoa. Toda vida que eu lhe vejo, eu vejo você nesse jogo. Eu digo, não, eu só vejo. Hoje eu não, de manhã até a hora, 2 horas, eu ainda não peguei no celular. Vim pegar na hora do almoço. E agora eu estou indo embora, porque às vezes o jogo cobra para mim ir caçar a palavra e aprender mais da Bíblia. É lindo, é interessante. Aí eu peguei hoje. Está com 2 dias que eu não pego. Não, mas isso aí é vicioso, macho. Eu vou dizer para você. Eu tinha, hoje eu não tenho. Mas eu tinha, era assim como fosse uma sede de buscar sensualidade de artistas. Quer dizer, você bota lá, eu digo, eu vou atrás disso, está ficando doido. Eu digo, eu não quero nem saber disso, eu quero passar por longe, meu filho. Eu não vou começar a ver, né? Isso, procura lá para tu ver. Eu digo, eu não quero. Graças a Deus, Jesus libertou de tudo isso. Eu não quero nem saber. Isso aí é contra os preceitos de Deus. Isso não é para o cristão. Mas aí dizendo, eu era viciado e tudo. Graças a Deus, eu pedi a Deus e Deus me libertou. Eu digo, graças a Deus que Ele te libertou. Mas atrasa o cristão de uma tal maneira que ele fica rodando como fosse uma ilha e não sai do canto. Porque fecha as portas que Deus tem para abrir para você. E aquilo foi demais. Eu olhei assim e disse, não, eu não quero nem escutar o que você está conversando. Foi algo assim incrível. É verdade. Verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, como foi dito, né, como foi testemunhado, é assim que Deus faz conosco. Ele nos orienta. E aí depois nós temos que fazer como o povo de Israel. Nós temos que seguir as orientações do Senhor e permanecer seguindo. Porque às vezes a gente começa, mas acha difícil. Vixe, está tão demorado. Né? A vitória vir é tão sacrificioso, como a gente diz. Mas temos que permanecer, irmãos. A vitória completa só vem com a obediência completa, até o fim. É fácil seguir as orientações de Deus? Não. Fácil não é. Mas eu queria lembrar que nós não estamos sozinhos. Nosso texto, inclusive, fala de um rei que foi pendurado em um madeiro. E nós também conhecemos outro rei que também foi pendurado em um madeiro. Só que foi por nós.
E a diferença é que esse rei que foi pendurado no madeiro no nosso texto, ele foi sepultado. E a sepultura dele permanecia depois de anos. O nosso rei, porém, que foi pendurado no madeiro, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele deixou a sepultura. Ele subiu ao céu, ele está vivo, e ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você vai enfrentar inimigos, você vai enfrentar tentações, você vai enfrentar dificuldades. E às vezes você não vai saber como agir, mas eu vou instruir você, eu vou te dar orientações, e eu vou te ajudar a seguir as orientações que eu te der. O Espírito Santo vai estar conosco, irmãos. O Espírito do nosso Rei, que foi morto em nosso lugar, ele permanecerá conosco. Então Deus está te convidando hoje a não permanecer nas mesmas derrotas. Deus está nos convidando hoje a transformar as derrotas do passado em vitórias do presente. Se você tem dúvidas sobre o que fazer, busca a Deus. Abre a palavra. Procura um conselho. Em oração, Deus vai te revelar o que fazer. E se Ele já te revelou, tem coragem. Segue, obedece. Deus tem vitória para nos dar. Amém? Curve sua cabeça, irmão. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos encerrar este momento de meditação na Tua palavra, agradecendo ao Senhor pelos caminhos que o Senhor nos mostra. Tu és tão sábio, Deus. Por isso toda honra e toda glória é do Senhor. Porque se nós perdemos, a culpa é nossa. Mas se nós vencemos, o mérito é teu. Porque nós vencemos debaixo da tua orientação para nós. Essa orientação às vezes vem quando lemos a palavra, quando escutamos a palavra. Às vezes vem, Senhor, de um conselho de alguém que nos ama. Às vezes até um desconhecido. Em um lugar desconhecido, o Senhor usa para falar conosco. Quantas vezes o Senhor fez isso comigo? Só para eu saber que era o Senhor que estava usando aquela pessoa para me dar uma mensagem naquele momento, Pai. Como Tu és maravilhoso, como o Senhor se importa com o que nós estamos fazendo, até com o que nós estamos sentindo. É por isso, Pai, que nós queremos fazer diferente daqui para frente. Senhor, derrotas vieram no passado, mas muitas vezes o Senhor nos traz aos mesmos lugares de derrota do passado, só para agora nos fazer vencedores, para que a honra e a glória seja do Senhor. Se há dúvida em alguma área, tira a dúvida, Senhor, se revela. E se o Senhor já se revelou, dai-nos força para obedecer, para seguir aquilo que o Senhor nos diz. Para que no final das contas, Pai, o Teu nome seja honrado e glorificado, pois é no nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ainda tem café ali? Quem quiser, depois da bênção, calma. Depois da bênção, vocês podem ir lá, tá bom? Estou muito feliz com a presença de vocês e que a cada domingo Deus continue nos dando forças para buscarmos a Ele. Eu acho tão especial esse primeiro culto da semana, né? E eu sei que alguns irmãos não podem, mas sempre que nós pudermos, vamos procurar estar aqui, entregando ao Senhor as nossas primeiras horas. Amém? Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós e até a noite, se Deus quiser.